Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao Fábio Pacheco o convite e cumprimentar todos os membros aí do grupo. Para mim é uma grande honra estar participando de uma reunião científica com pessoas tão expressivas. O tema que foi proposto foi dicas e truques que aprendi com as grandes deformidades em valgo na artroplastia total do joelho. Bom, não tenho nenhum conflito de interesse com essa apresentação. Sempre que chega um paciente com esse grau de deformidade, nos assusta, me assusta particularmente, e eu sempre me pergunto o que fazer, o que eu posso oferecer para melhorar a qualidade de vida, para melhorar a dor e garantir uma durabilidade do implante para um paciente como essa, dona Senira, que nos procurou com essa deformidade. Bom, e imediatamente o que a gente pensa é, pô, vou aumentar a constrição para resolver uma deformidade deste porte. Só que eu lembro, senhores, veja, essa é uma artroplastia com um implante semiconstrito que continua com alinhamento em valgo. Então a deformidade não mudou, apesar de ter aumentado uma constrição. Da mesma forma, os implantes semiconstritos, quando eu tenho uma insuficiência completa de um ligamento colateral, diferentemente de que muitas fontes trazem, essa prótese, ela, na nossa experiência, ela tende a falhar com uma instabilidade grosseira também, mesmo sendo um implante semiconstrito, e às vezes até com luxação completa da articulação. Pois bem, então não é a única, não é a solução aparentemente, mas então vamos, ao invés de uma semiconstrita, aumentar ainda mais a constrição, vamos passar por um implante bloqueado numa deformidade em valgo grave. Bom, mas nós já começamos a enfrentar, não é exatamente o mesmo caso que eu estou trazendo aqui, mas para exemplificar, nós já começamos a tratar os problemas também advindos dos implantes constritos. Eles também falham, também luxam, também trazem instabilidades em alguns casos, e isso é até tema de uma aula específica. Pois bem, de modo que eu entendo que quando falar de grandes deformidades, né, em valgo e na realidade em tudo na medicina, nós temos que nos guiar absolutamente pelos princípios técnicos da cirurgia, entender qual tipo de alinhamento, entender os princípios do balanço, do corte, e nos guiarmos por aí, talvez aí sim seja a solução de resolver grandes deformidades e não necessariamente aumentar a constrição dos implantes. Em alguns casos, isso, sem dúvida, é necessário, talvez até na maioria, mas em alguns casos não. Bom, de forma que quando eu penso em princípios, quando eu penso em tratar um paciente desse, nós dividimos de forma didática, mas todos esses princípios eles estão interligados. Então, entender os cortes ósseos e o alinhamento que eu quero naquele membro e naqueles componentes protéticos. Isso é o primeiro passo. Para isso, é importante entender se existe defeito ósseo, localização e característica desse defeito ósseo, como é que eu posso tratar isso, se eu tenho necessidade de alterar a interlinha, até onde eu posso alterar a interlinha. O balanço ligamentar, ele é, como em toda artroplastia, essencial, e aqui talvez até um pouco mais essencial ainda. E, por fim, a escolha da constrição dos implantes. Então, são esses os princípios, todos eles interligados, um com influência sobre o outro, mas é por onde eu me baseio quando eu abordo esse tipo de patologia. Bom, então, em relação aos cortes, o corte femoral distal, na realidade, o que eu sempre busco é reconhecer a deformidade. Onde está a deformidade? Ela está no fêmur, ela está na tíbia, ela é intraarticular, ela é extraarticular. Como é que eu posso planificar isso para poder não colocar um corte padrão, 5 graus de valgo, ou no corte distal, femoral, ou ter que mudar aquilo por 3 graus. Então, aqui, individualizar e ter a atenção para esse parâmetro, e ele é variável de paciente para paciente. Outro ponto que é fundamental, por vezes, aqui já o guia de corte femoral posicionado, por vezes o corte não vai atingir o côndilo femoral lateral. E nós temos que entender que isso é defeito, não obrigatoriamente eu tenho que passar a serra, acertar ali. Talvez seja defeito que eu precise tratar
com enxerto, com cunha, com cimento armado, ou, em outros casos, eu posso até, eventualmente, aumentar, subir a minha interlinha, alcançando o côndilo. Então, isso deve ser julgado para cada um paciente. Outro parâmetro na confecção do componente femoral extremamente importante é a rotação. Nem todos os valcos apresentam uma hipoplasia do côndilo femoral lateral posterior, mas alguns sim. E nesses guias de referência posterior, se nós seguirmos a lógica, nós acabamos rodando interno, se esse côndilo tiver com erosão, se tiver uma falha óssea ali. Então, muita atenção, não deve ser fixo. Os outros parâmetros, como os epicôndilos, devem ser analisados, o corte tibial deve ser analisado, e esse parâmetro ele deve ser alterado, 3, 0, 5, dependendo, né, de cada paciente. Outro problema que frequentemente é associado é a patelofemoral. Por vezes, os pacientes têm instabilidade patelofemoral, uma dificuldade de trilhamento do componente femoral, patelar no fêmur, e a rotação externa um pouco maior do que nós estamos acostumados a colocar, seja necessária. Por fim, entender o balanço ligamentar, até onde eu posso ir com balanço ligamentar. Então, na realidade, eu sempre começo com trato iliotibial, soltando ele ali no gerdi, e aí avanço com a cápsula póstero-lateral, com uma soltura ampla ali, também na tíbia subperiosteal. E em alguns casos, a maioria dos casos se resolve, mas alguns casos não se resolve. E aí sempre fica a dúvida como fazer esse balanço. O Pie Crust é uma técnica interessante que eu uso pouco e cada vez eu tenho usado menos, por um pensamento que é de fato eu enfraqueço aquelas estruturas laterais e se eu não tenho esse balanço muito na mão. Então, eu posso ter que, posteriormente, soltar um pouco mais uma estrutura que eu enfraqueci. Então, isso me incomoda. De modo que eu deixo o Pie Crush quando eu já tenho os implantes testes posicionados e eu tenho a necessidade de um ajuste pequeno, um ajuste fino ali naquele balanço. De um modo geral, quando eu preciso avançar além dessa liberação que eu falei, eu tenho referência por fazer a osteotomia do epicôndilo lateral e soltando o ligamento colateral lateral e o tendão do poplíteo junto, né? Às vezes a gente completa isso em partes moles ali com o bisturi elétrico e chama a atenção dos senhores que um número pequeno de casos, às vezes a gente tem o balanço apropriado em extensão, mas em flexão contraturado. E muitas vezes, nesses casos, apenas a liberação do poplíteo também já resolve sem a necessidade da osteotomia do epicôndilo. Por fim, sempre estar atento à escolha da constrição e sempre a menor constrição possível. Então, todos os valgos, mesmo graves, acima de 30 graus, eu parto do pressuposto que eu tento fazer uma artroplastia primária. Mas, para isso, existe um parâmetro que não pode falhar. Temos que alcançar um balanço ligamentar. Se não tiver isso, é necessário subir a constrição. De modo que eu entendo que o valgo, nós devemos olhar para todos os valgos, mas nós devemos também entender que nem todos são iguais. E como tudo em medicina, e aqui principalmente, deve ser individualizado para cada um paciente. Existe uma classificação proposta pelo Moulage, que eu gosto de segui-la, apesar de eu também ter algumas críticas em relação a ela. A classificação é essa aqui, vai do tipo 1 ao tipo 6, leva em consideração se o valgo é rígido ou se ele é corrigível, leva em consideração se tem deformidades associadas ou não, e se o ligamento colateral medial ele está intacto ou se ele está lesionado. A minha crítica é porque existem alguns ligamentos que, de fato, eles não estão intactos, mas eles também não estão lesionados, eles estão alongados, afrouxados, e isso muito também tem uma relação com o defeito ósseo, que nós vamos ver nos casos a seguir. Então, eu dividi, como são grandes deformidades, eu deixei o tipo 1 é o valgo do dia a dia, e o tipo 2 já é o valgo rígido, não está associado a outras deformidades, e a gente tem a presença de um ligamento colateral medial íntegro e estável. Essa paciente é uma paciente feminina de 53 anos,
Eu operei ela em setembro de 2013 e a vi agora recentemente, então 11 anos depois de estar satisfeita com a artroplastia. Ela tinha um Jano valgo muito acentuado, lado esquerdo, associado a uma escoliose, e essas são as angiografias. Eu percebi imediatamente que tinha uma hipoplasia grande do côndilo femoral lateral, tem uma abertura medial, que talvez esse ligamento esteja um pouco alongado, mas pela presença do defeito, pode ser que não, e o exame físico nos ajuda a entender isso. Surpreendentemente, no intraoperatório, ela também tinha um defeito na tíbia, e eu tratei com enxerto autólogo, utilizando um implante primário póstero estabilizado, e aqui a gente tem algumas críticas à artroplastia, eu acho que o slope ficou aumentado, é, mas essa paciente tem 11 anos de prótese e está super satisfeita, esse é o resultado clínico, depois ela acabou operando o outro lado, também com implante primário, esse é o resultado clínico, e o radiográfico. Bom, no tipo 3, a gente já está falando de um valgo que está associado a uma hiperextensão e o ligamento colateral medial ainda íntegro. Bom, esse é um outro paciente com a deformidade em valgo do joelho esquerdo, e na radiografia em perfil nós percebemos que existe uma hiperextensão acentuada, um recurvo acentuado. Essas são as radiografias, então me chama a atenção, não parece de fato que tenha um alongamento ou uma insuficiência do ligamento colateral medial, tem um defeito ósseo tibial e uma hipoplasia do côndilo femoral completamente deformado, uma patela muito baixa, tentando fazer ali o papel do menisco, não vejo o ligamento patelar. Isso aqui já de intraoperatório é uma fluoroscopia, porque chamou muita atenção o tamanho desse recurvato, e vejo os senhores na ectoscopia, quando eu faço a elevação do membro, como que o fêmur se articula com a tíbia nesse caso, e aqui no vídeo nós percebemos que a tíbia, o planalto tibial, acaba se articulando, na realidade, com a tróclea femoral na hiperextensão. Bom, nesse caso tinha o defeito, de fato, ele era localizado na região posterior, então preferi tratar com cimento, com a técnica de cimento armado, 2 parafusos para reforçar ali a coluna de cimento do tratamento desse defeito. E apesar do ligamento colateral medial estar íntegro, eu não consigo, nesse caso, não conseguia, nesse caso, um balanço de flexo-extensão apropriado e seguro, de modo que aumentar a constrição foi uma necessidade. E aqui um implante bloqueado para poder tratar, sobretudo, a deformidade em hiperextensão, porque isso, na realidade, eu configuro que, apesar de ter o valgo, ela tem uma instabilidade severa desse joelho. Bom, o tipo 4 já é o tipo associado à deformidade também no sagital, mas uma deformidade em flexão, em flexo, com o ligamento colateral medial intacto. E aqui é um ponto que eu sempre olho para a classificação, mas eu sempre penso, mas como é que ele está, o ligamento? Ele está alongado? Ele está intacto, mas ele está alongado ou ele não está alongado? Porque, veja, um paciente que tem um valgo severo e um flexo, e rígido e estruturado, aparentemente nas radiografias, o maior problema é o defeito ósseo do côndilo femoral lateral e do planalto tibial, poupando dessa forma um afrouxamento das estruturas mediais do joelho. Essa é a imagem de intraoperatório, o guia não chega nem perto do côndilo femoral lateral, e a possibilidade de tratamento com implante primário. Tive que fazer uma osteotomia do epicôndilo aqui, lateral, mas um implante primário, póstero estabilizado, com poste convencional, a solução desse caso. Mas só que o outro paciente, que também na classificação entra como tipo 4, só que apesar do defeito e da hipoplasia do côndilo femoral lateral e o defeito do tibial, apresenta também, aparentemente, uma frouxidão ligamentar do ligamento colateral medial. Igualmente, chama atenção para a questão dos defeitos ósseos, tanto no côndilo femoral lateral, que é o mais frequente, mas também no planalto tibial lateral. E aqui foi feita a decisão pelo tratamento desse defeito tibial com uma cunha de aumento metálico, e aí uma haste para poder aumentar a interface e proteger. Tivemos a necessidade de aumentar a constrição, fazendo um implante, um polietileno semiconstrito, e uma
um componente femoral sem haste. Isso é uma possibilidade, não utilizar hastes quando se usa um componente, sobretudo no componente femoral, quando nós temos um paciente com alguma deformidade maior e não tem uma grande demanda física. Mas hoje em dia eu não tenho, isso daqui já é um caso mais antigo, eu não tenho, a minha preferência ela mudou, eu protejo nesses casos com uma haste pequena, cimentada ali, acho que é interessante. E talvez nesse caso eu não tinha isso naquela ocasião, mas hoje nós temos implantes que utilizam é um polietileno, uma constrição que é intermediária entre o PS e o semiconstrito corretamente. Então, talvez também seja a solução e eu não precise usar um semiconstrito como foi utilizado nesse caso. Outra paciente, 68 anos, tem um relato de ter tido uma queda há 8 anos e evoluindo posteriormente com essa deformidade em genovalgo, um flexo associado. Essa é a imagem de intraoperatório, já na mesa cirúrgica, um valgo acentuado e aparentemente uma abertura medial grande. Quando nós vamos olhar a radiografia, foge até um pouco do que está na classificação. Um defeito severo aqui, principalmente na região posterior da tíbia. Então, aparentemente, até luxado isso, ou subluxado, de modo que esse é a essas são as imagens de intraoperatória desse caso. Vejo um grande problema, praticamente eu não tenho tíbia ali como batente, por isso o fêmur migrou para a região posterior. E o tratamento foi a utilização de um banco de tecido, uma cabeça humeral, isso daí foi preparado e para refazer todo aquele suporte tibial nesse caso. E a necessidade, evidentemente, de novo, aqui eu não consigo balancear flexão, extensão, brecha de flexão, extensão, de modo que eu fique absolutamente seguro. Fiz a opção pela utilização de implante bloqueado neste caso. O tipo 5 já se trata de um valgo também severo, mas aqui a gente começa a falar da incompetência do ligamento colateral medial, e às vezes isso é difícil. Veja, um caso em que a gente consegue abrir o compartimento medial tem quase 90 graus. A mesma paciente, para fazer a flexão, ela assume uma rotação externa da tíbia exagerada, uma instabilidade global, além da deformidade grande, e essas são as imagens de radiografia. E quando eu vejo uma radiografia dessa, sem me contar a história, eu penso num trauma de alta energia com luxação do joelho. Então, me lembra uma luxação do joelho, mas não foi isso que aconteceu, né? O paciente que evoluiu desta forma, a gente não sabe entender exatamente por que essa instabilidade completa. O fato é que o tratamento, ele, nesse caso, com uma insuficiência completa, eu preciso ter uma constrição. Não tem um defeito ósseo exagerado nesse caso, apesar da hipoplasia do côndilo femoral, eu tenho, de fato, uma insuficiência do ligamento colateral medial e que, na nossa experiência, ou, como dissemos anteriormente, uma semiconstrita não é suficiente nesses casos, por isso o implante bloqueado. Tive dificuldade aqui, vejo os senhores, para fazer um balanço do mecanismo extensor e conseguir uma articulação perfeita. Vejo que no axial não é uma posição ideal, mas que a paciente não evoluiu com uma instabilidade clínica e está satisfeita com os implantes até este momento. Paciente que eu apresentei no início, um paciente de 77 anos, e veja, pelo panorâmico, é um pouco diferente do caso anterior, porque ela tem sim um defeito ósseo, mas apesar do defeito ósseo, também tem a insuficiência ligamentar medial. Essa é a imagem dela tentando andar, o que se chama de andar na enfermaria, né? Bom, uma limitação severa que essas são as radiografias, né? A radiografia sem carga, já é esse grau de deformidade, o acometimento da cabeça da fíbula, então não sei como é que está a viabilidade desses tecidos. Aparentemente abre completamente o compartimento medial por insuficiência ligamentar ou das estruturas de partes moles mediais.
e de modo que o tratamento foi a reposição do defeito com cunha óssea, e necessário que, sem o ligamento, o bloquear, fazer um implante com maior constrição. Por fim, nós temos o tipo 6, que é um valgo já com deformidade extraarticular. Essa é uma paciente idosa que nos procurou com relato de ter tido uma fratura cerca de 28 anos atrás e com essa deformidade e deformidade extraarticular associada. Então, o valgo, quando eu olho apenas para o joelho, não me parece maiores problemas para ter uma solução. Só que com esse grau de deformidade extraarticular, ao nós traçarmos o eixo perpendicular à articulação do tornozelo, nós observamos que, e alinhando com um fragmento distal, ele passa fora do planalto tibial. Então, eu não visualizo aqui a possibilidade de tratamento deste valgo abordando apenas a deformidade articular. Eu não consigo compensar isso, de modo que a indicação foi fazer uma osteotomia e uma artroplastia. Essa grande dificuldade, vamos operar esse paciente 2 vezes, vamos fazer isso em tempo único. Essa paciente é do Sistema Único de Saúde, a gente tem dificuldade no INTO também de ter reinternação de pacientes, temos que otimizar o recurso. Nossa opção foi fazer a osteotomia e a reconstrução articular no mesmo momento. Então, acessamos a região da deformidade, realizamos a osteotomia, uma fixação provisória, e aí sim se aborda a articulação e começa e se faz o tratamento dela, a utilização de uma placa para garantir uma estabilidade mínima ali, e a utilização de implantes primário, esse implante, a construção dele é primária, a única coisa que eu adicionei uma haste longa para poder garantir esse alinhamento e ajudar no tratamento da fratura, uma vez que essa placa não é suficiente para isso. E necessário aqui, pelo grau de deformidade, a osteotomia da fíbula também associada. Essa paciente está com 3 meses de pós-operatório, já está pisando, e essa é a radiografia panorâmica da semana passada. Aparentemente, conseguimos corrigir o eixo com implante primário e uma osteotomia. Então, como conclusão, o que eu gostaria de chamar a atenção e discutir é que nem todos os valgos eles são iguais. É necessário sempre identificar as deformidades associadas e os outros fatores que contribuem para o valgo. Qual é a condição do LCM? Às vezes isso é muito difícil, olhamos as imagens, examinamos o paciente e não temos a real certeza, e às vezes precisamos ter à disposição na sala um implante primário, convencional, mas com a possibilidade de acessar uma modularidade maior e um implante semi-constrito. Identificação dos defeitos são sempre essenciais nesse tipo de caso, e cuidado na escolha de constrição, nem muito e nem pouco. Gostaria, mais uma vez, de agradecer a oportunidade.